Mais de 90% dos meus seguidores não são muçulmanos. Pode ser que algumas pessoas até me sigam por gostar do meu estilo, mas acredito que a maioria me acompanha para desconstruir as percepções erradas que elas têm sobre o Islã. Se o islamismo fosse tão ruim assim, não seria a religião que mais cresce no mundo. Mariam Chami, mesmo sofrendo preconceito, nunca teve dúvida de sua fé e de praticar os valores de sua religião, o Islã. Depois de algumas frustrações ao procurar trabalho na área de nutrição, que foi a sua formação na faculdade, ela se encontrou ao se tornar influenciadora e compartilhar o seu dia a dia, quebrando os estereótipos das mulheres muçulmanas. Conheça essa história de empoderamento e respeito de Mariam. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. As meninas muçulmanas cobrem a cabeça com um lenço a partir da primeira menstruação. É um marco e como se a partir dali ela não fosse mais criança. Apesar do hijab ser obrigatório, as pessoas têm o livre-arbítrio para usá-lo ou não. Ninguém pode obrigar a usar. Tem que ser uma decisão individual a partir de uma ligação da pessoa com Deus. As consequências de não uso serão divinas e não mundanas. Não adianta colocar o hijab só para agradar os outros. Tem que ser uma escolha sincera. Eu lembro exatamente da minha menarca, que é a primeira menstruação. Eu tinha uns 14 anos. O meu pai me acordou às 5 da manhã para fazer a primeira oração do dia. Eu fui no banheiro me lavar e fazer o ritual de purificação. E aí quando eu vi, sangue. Eu fiquei triste, não por ter que colocar o hijab. Eu estudava numa escola muçulmana e já usava o hijab para ir para o colégio, por escolha própria. Eu fiquei triste porque não queria deixar de ser a menininha do papai e por vergonha das pessoas saberem que agora eu não era mais criança. O teste foi logo no dia seguinte. O meu vizinho, que também era da nossa religião, tocou campainha lá em casa. Eu vi no olho mágico e pensei, o que eu faço? Se eu atender com hijab, ele vai saber que eu fiquei menstruada. E se eu atender sem? Considero que estarei pecando. Esse dilema demorou, uns 30 segundos na minha cabeça e eu decidi abrir a porta sem o lenço. Mas fiquei tão arrependida, que a partir daquele momento eu comecei a usar o véu. Eu nasci no Brasil e durante a minha infância, crescer num país onde minha religião é minoria não fez nenhuma diferença para mim. O choque entre o estilo de vida de muçulmanos e não muçulmanos começa na adolescência. No Islã, é proibido ter qualquer tipo de contato físico antes do casamento. Não pode nem pegar na mão. Outra diferença marcante entre as culturas é em relação às drogas. Todas as drogas, inclusive o álcool, são um pecado grave na religião. Mas eu nunca me rebelei. É claro que já passou na minha cabeça qual é a sensação de tomar uma bebida alcoólica, só que eu nunca tive a vontade ao ponto de quebrar os meus ideais para experimentar um gole. Eu sempre tive muita convicção na minha fé, e para mim não faz sentido seguir uma coisa e não praticá-la. O Islã não é uma religião em que você faz uma oração e pronto, é um modo de viver. Ele tá na maneira de como eu trato meu vizinho, como eu falo com uma pessoa na rua, como eu tomo banho, como eu trabalho. A religião está 100% presente no meu dia. Eu percebi que eu era diferente dos outros pra valer quando entrei na faculdade. Eu estudei nutrição. Na universidade inteira só tinha eu e mais uma muçulmana, e eu era a única que usava hijab. Ali eu senti que eu era a minoria da minoria da minoria. Eu lembro que nos primeiros dias de aula ninguém falou comigo. Eu percebia uns olhares estranhos e eu entendo que exista uma curiosidade, mas eu diferencio o preconceito, que é baseado no desconhecimento, e a discriminação. Uma coisa é a pessoa pensar, por que ela tá vestida assim? E a outra eram as piadinhas que eu cheguei a ouvir nos corredores, tipo, olha, mulher bomba, bum. Num primeiro momento eu fiquei tímida e me fechei, mas aos poucos eu fui me soltando e fiz amizades no curso. Eu era o destaque na turma de estágio que participei. Na policlínica da faculdade, eu tive a oportunidade de atender pacientes e amei. Depois eu estagiei no hospital e adorei a experiência também. A nutricionista-chefe gostou tanto de mim que me convidou para trabalhar lá.
Ela falou meu salário e disse que eu já estava praticamente contratada, só que precisava fazer uma entrevista na RH. Eu fiquei tão feliz, seria a primeira vez que eu receberia um salário. Só que na conversa do RH me fizeram perguntas totalmente desconexas, tipo, por que você usa lenço? A sua mãe usa também? Eu saí da entrevista e pensei, eles não vão me chamar. E eu lembro que eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe, por que será que eles perguntaram isso? Eles prometeram uma resposta no dia seguinte, e eu esperei e nada. Esperei mais um pouco e mandei um e-mail para a nutricionista-chefe. Ela respondeu explicando que o RH tinha me considerado uma pessoa muito séria para o cargo. Eu não entendi nada. Meu Deus do céu, uma nutricionista de hospital não tem que ter uma postura séria? E eu já tinha ouvido falar sobre intolerância religiosa. E eu já estava acostumada com as piadinhas. O que também é uma manifestação de intolerância religiosa. Mas nunca imaginei que eu pudesse ser reprovada numa entrevista de emprego por preconceito. Achava que comigo nunca aconteceria esse tipo de coisa. E se parar para pensar, as pessoas deveriam adorar contratar muçulmanos. Pela religião, é obrigatório ser honesto e íntegro. E quem não quer um colaborador assim? Eu passei um ano tentando conseguir um trabalho. Tentei a área de controle de qualidade e o cara que me entrevistou disse que eu não ia dar certo naquela empresa. Eu fiz uma sociedade com as minhas amigas da faculdade, mas também não rolou. Foram tantas frustrações que eu perdi o interesse pela profissão que eu amava. Perdi também a confiança em mim. Eu pensava, por que todo mundo tem um dom e eu não? Eu foquei no trabalho no restaurante dos meus pais e depois de uns 4 anos conheci o meu marido, o Mahmoud, mais conhecido como Mose. Eu brinco que o nosso casamento foi arranjado pelo Mark Zuckerberg, porque a gente se conheceu através do Facebook. As pessoas acham que os casamentos muçulmanos são arranjados, no sentido de serem forçados, mas não. Inclusive é proibido pela lei islâmica obrigar uma pessoa a se casar. Não vou dizer que não acontece, que nunca aconteceu. O mundo é tão grande, com pessoas tão loucas, mas pela religião, tanto o homem quanto a mulher devem escolher o seu cônjuge. O que acontece muito no islamismo é alguém fazer o papel de cupido. No meu caso, foi a irmã do meu marido. Eu tinha criado um grupo no Facebook chamado Muslim Girls Brasil, para dividir o meu conhecimento sobre o Islã. Por eu sempre ter tido uma educação religiosa dentro de casa e na escola, eu tinha mais informações do que outras pessoas. A minha cunhada me viu nesse grupo e enviou um pedido de amizade. Um dia, ela me mandou uma mensagem dizendo que o irmão dela estava interessado em mim. Eu vi a foto dele e respondi que topava conversar. Nessa fase de aproximação, o casal nunca pode ficar sozinho. Se vai no restaurante, por exemplo, tem que levar uma vela junto. Eu sei que para a cultura brasileira parece ser coisa de louco, só que pra gente é normal. Primeiro você conhece o que tem na cabeça da pessoa, o que ela quer pro futuro, quais são as características dela, só depois do casamento você pode se tocar, se beijar, se abraçar. Muita gente deve pensar, mas e se o beijo não encaixar depois? Eu acredito que quando você gosta da pessoa e ela é boa pra você, o beijo vai dar certo. E se não der no começo, vocês vão aprender juntos, com o diálogo. No Islã, a base do relacionamento é a conversa. E eu acho que quando você conhece a essência do outro, é mais fácil o relacionamento dar certo depois. É claro que pode dar errado também. Por isso, o divórcio é permitido na religião. Ninguém é obrigado a ficar dentro de um relacionamento ruim sofrendo, não. 8 meses depois do primeiro contato com meu marido, a gente se casou. Nós passamos a lua de mel na Turquia. Eu achei muito legal saber que em um país muçulmano, as mulheres também podiam escolher entre usar ou não o hijab, ao contrário do que muita gente pensa. Eu adoro usar o hijab, mas eu entendo que cada um tem a liberdade de escolher o que é melhor para si. Isso para mim é feminismo. Eu acho que se a mulher quer usar o hijab, tá ótimo. Se ela quer usar a burca, tá ótimo. E se ela não quer usar nada, tá ótimo também. No Islã, todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Decisões de família e governos conservadores não têm nada a ver com a religião. Muitas pessoas criam uma ideia errada por acharem que o Islã se limita ao Afeganistão, ao Irã, ao Iraque. Só que o que torna as regras tão rígidas nesses lugares não é a religião, mas sim a política, o machismo e o poder.
No Irã, por exemplo, onde as mulheres estão protestando, a luta delas é contra o sistema opressor, não contra o hijab em si. As pessoas precisam entender que o islamismo não é um país. A maior parte dos muçulmanos sequer são árabes. Eu vivia explicando essas coisas para as pessoas na rua. Por causa da minha roupa, não passava um dia sem alguém me fazer uma pergunta. Na farmácia, no mercado, na loja. Tipo, você toma banho de lenço? Ou coisas mais absurdas. Você é mulher bomba? Aí eu pensei, cara, se eu tô falando na rua um para um, não é mais fácil falar na internet que vai atingir mais pessoas? Eu comecei a fazer posts nas minhas redes sociais de uma maneira muito despretensiosa. Quanto mais eu imprimi a minha personalidade, mais as pessoas foram gostando dos meus conteúdos. E aí, eu me dei conta que era legal ser eu. A minha autoestima cresceu e eu fui me empoderando. No meu perfil, eu mostro que as mulheres muçulmanas podem se divertir, podem estudar, podem trabalhar. Mostro que pela religião, elas não são oprimidas nem submissas. Mesmo eu falando tudo isso, muita gente me dizia: ah, mas é fácil ser muçulmana no Brasil, quero ver lá fora. As mulheres não podem nem dirigir. Aí o meu marido, o Mozi, que é muito parceiro, me deu uma ideia. Por que você não viaja para os países muçulmanos e mostra a realidade das mulheres de lá? Assim nasceu o projeto Mariam pelo Mundo. E eu fui para Turquia, Líbano, Catar, Jordânia, Palestina e Egito. 3 desses países eu conheci com meu marido. Para os outros, eu fui com as minhas amigas, justamente para quebrar mais um preconceito que as mulheres muçulmanas não podem fazer nada sem um homem do lado. Nessas viagens, eu mostro que, na verdade, é muito mais fácil ser muçulmana num país muçulmano, porque as mulheres não precisam quebrar preconceitos. O meu objetivo é passar a mensagem de que as escolhas das pessoas devem ser respeitadas. Ninguém é obrigado a concordar nem fazer igual, mas todo mundo tem que se respeitar. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.